Hoje o assunto é como é a vida da soja. Meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do Supra Pesquisa, e estou aqui para conversar com você nesse momento, conversar sobre soja, conversar sobre produtividade de soja. Esse é mais um dos temas da nossa série Produtividade, série Soja, e nós vamos tratar aqui do assunto como é a vida da soja, e com certeza a vida da soja não é fácil, a vida da soja no campo ela é bem complicada, porque ela vai passar por muitos estresse não os mesmos que nós passamos, mas ninguém gosta de passar de estresse. A diferença é que quando em algumas situações de estresse a gente pode correr e a soja não pode, ela fica fixa lá, ela fica presa lá e tem que aguentar o rojão, tem que aguentar o baque, e isso não é fácil, né? Então, assim, nós vamos tratar, e no sentido mais específico de como é a vida da soja, nós vamos falar do seu desenvolvimento, assim como a gente, para cuidar de uma criança, nós temos que entender as suas fases, entender os seus momentos de vida, seja um pai, uma mãe, ou um médico, pediatra. Nós temos como profissionais do campo, seja agrônomos, pesquisadores, técnicos, produtores, consultores, entendermos a lógica de desenvolvimento dessa espécie, para que, entendendo como ela se desenvolve, nós possamos cuidar bem dela. Tá? Nós, em capítulos anteriores dessa série, nós aprendemos, quem sabe, a amar mais a soja, entender a importância dessa cultura, entender quem é essa cultura e de onde ela veio, a importância disso também, dentro do contexto das nossas práticas produtivas e da agronomia, do agronegócio. E hoje nós vamos trabalhar um pouco de fenologia da soja. Vou tentar ser o mais breve, direto e objetivo possível. E para isso eu vou compartilhar aqui uma tela para vocês. Espero que vocês fiquem conectadíssimos comigo aí, para que a gente possa ter uma interação fantástica nesse momento. Como é a vida da soja? Como é a vida da soja? E em termos de desenvolvimento, em termos de fenologia, que é o estudo dos momentos em termos qualitativos, até uma visão mais qualitativa da questão, nós temos um conjunto de ideias que é importante assumir. Essas ideias são importantes para serem assumidas porque, dependendo da fase, dependendo do momento, que é o estágio, nós temos que agir. Não é estágio, estágio é um período fixo de tempo, é estádio, que nem sempre é fixo, e no caso de plantas não é fixo. Nós temos que entender que esses momentos são volúveis em função das condições ambientais, ok? Nós temos classificações que tratam essa visão qualitativa do desenvolvimento da planta. Lembrando que desenvolvimento é crescimento mais diferenciação. O que é crescimento? É a parte mais quantitativa, é aumento do número de células, expansão de células, é quando a gente vê altura, quando a gente vê biomassa total, enquanto a diferenciação em termos ontogenéticos, em termos de fenologia, é aquelas fases, estádio a estádio. E nós separamos a soja em duas macrofases, vegetativa e reprodutiva, e dentro delas subdivisões. E nós trazemos uma classificação alfanumérica, a mais utilizada é essa que está na tela aí para vocês, que nós dividimos em V, o vegetativo, e números, 1, 2, 3, 4, na verdade começam com a emergência, o VE, o VC, cotiledonar, depois é V1, V2, V3, V4 e até VN, e nós temos depois os R's, que vai R1, R2, R3 até o R9, numa adaptação da classificação original, que está aí de 77, ok? Então nós temos V e R, uma subdivisão. O vegetativo começa lá na emergência, depois tem de 1 até N, e nós temos o reprodutivo que vai de 1 até 9, onde 1 é o florescimento e o 9 é o ponto de colheita, o ponto que seria a maturação morfológica, onde atingiu aquele momento, não só de maturação morfológica, já é o R8, mas também unidade para colheita, ok? Mas vamos avançar, fique comigo, dá para a gente desdobrar de enormes formas, eu só vou dar uma introdução aqui para que você sintonize junto comigo da importância desse fato. A finalidade que nós temos dessas classificações é uniformizar a terminologia, a gente tem uma linguagem, existem outras classificações, essa que está sugerindo para vocês aí é a classificação mais utilizada em termos de mundo, é utilizada aqui no Brasil prioritariamente, a Embrapa preconiza ela e outros órgãos, outros institutos também. Então, uniformizando a linguagem, entendimento desses momentos, nós podemos adequar, posicionar as práticas, os manejos agronômicos, né? Então, vegetativo vai da emergência até o florescimento, já falamos, reprodutivo até a maturação. Os nós identificam a fase vegetativa,
E começando pelos tipos de folha, que são cotiledonar, então tem o VC de cotiledro, depois unifoliolada, então a gente acompanha por nós, e eu já vou mostrar isso na tela para que não fique nada, nenhuma dúvida no final. Aqui estão as duas classificações para quem quer buscar na literatura e ter mais informações. Acompanhe no nosso canal, sugira se você tem mais demanda, se você tem mais ideia, tem que tratar de forma mais pormenorizada, explora mais, professor, coloca mais detalhe, traga informações mais sobre isso, sobre aquilo, ajude, gere demanda, compartilhe, comente aí, e aí vamos na tela. Fica ali, pessoal, na tela, vamos lá. Aqui, ó, estágio de desenvolvimento, né? Vamos lá. Que fase é essa? Para vocês entenderem, é um V. É uma fase vegetativa, não tem flor, não tem página, tá óbvio ali, mas o que fase vegetativa é essa? Lembra que os vegetativos, nessa classificação de Pfeffer e as adaptações dela, nós temos a identificação por nó, tá? O nó da folha expandida, tá? Mas o que é o nó da folha expandida? Eu conto qual? Como eu considero a folha expandida? Vamos na tela, vai lá, cursor, tá vendo o cursor? Fica na tela, gente, cursor comigo ali, ó. Ó, esse aqui é um nó. Eu tenho um outro nozinho aqui, não tem? Desse outro trifólio. Qual que é a folha expandida? Nesse exato momento, a folha expandida, ela é essa. Ela está com o limbo foliar aberto, ok? Aberto. Aqui são as folhas unifolioladas. São dois nós coalescidos, a gente conta como um aqui, tá? Então, o primeiro nó aqui, eu não conto o nó cotiledonar, tá? Acompanha o cursor, gente, fica comigo. Eu conto esse nó aqui que o cursor está apontando. Essa outra aqui não desabrochou, não abriu o limbo, tá? Então eu não conto ela, mas ela, esse trifólio aqui que está com os folíolos, acompanha o cursor, gente, desencostados é diagnóstico, folíolos desencostados do trifólio adjacente superior, é diagnóstico para que essa folha imediatamente abaixo seja considerada como expandida, e esse nó, portanto, contabilizado. Então aqui é V1, certo? V1, é isso, ponto. Vamos ver se vocês entenderam. Fica comigo, gente. Ali, ó. Cotiledonar, vai no cursor. Essa é uma outra planta, tá no vegetativo, ó. Não conto do cotiledone. Vem aqui, ó. Aqui é um nó propriamente, dois coalescidos que eu conto como um. Folha unifoliada, caiu uma aqui, sei lá se o bicho comeu, o que foi. Aí tem um nó aqui. Tem o seguinte, eu conto esse aqui. E esse aqui eu conto também. Ah, eu tenho um trifólio aqui que está desencostando. Se eu considerá-lo desencostado aqui, ele está praticamente desencostado, esse trifólio aqui ele já tem os folíolos expandidos e abertos. Então eu conto esse nó. Se eu conto esse nó, eu conto 1, 2, 3 nós de folhas expandidas. Então, portanto, é V3, ok? Alguns falam, mas essas folhinhas aqui desse trifólio aqui superior não estão, o último aqui, não estão bem desencostados. Então eu falo entre V2 e V3. É muito dinâmico, gente. Então, assim, muitas vezes assim, não dá. Então, entre V2 e V3, você dá naquela margem de segurança, ok? Perfeito? Espero que vocês estejam me entendendo. E aí? E agora? Né? Ficou um pouco mais difícil, mas dá para ver, ó. Eu tenho as folhas unifolioladas aqui, ó. Então eu conto esse nó. 1, 2, 3, 4. Fica no cursor, gente. 4, 5, 6. Aqui está com os folíolos desencostados desse trifólio. Então eu conto esse de baixo. Vamos contar de novo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou entre V5 e V6, perfeito? Ok? Muitas cultivares de V6 para frente já começam a querer florescer. O fato é que a partir de V4 e V5, você já pode notar, inclusive na imagem, está mostrando bem, vai na imagem, gente. Ali, ó, eu tenho o quê? Emissão a partir dos nós aqui, ó, nessas adjacências aqui, ó, eu tenho o quê? Nas intersecções, a origem de brotações. Então, muito do que a gente entende de definição de potencial produtivo acontece aqui no vegetativo, seja em função de crescimento radicular, relação raiz-parte aérea maior para raiz, entendeu? E eu tenho as brotações que vão originar ramificações. Quanto mais ramificações, mais nós possíveis, mais racimos, que são as inflorescências da soja, e aí vai ter mais vagem, possivelmente maior rendimento, se esses drenos forem abastecidos pela fonte. Mas já que nós estamos falando de estrutura reprodutiva, né, mais drenos, e aqui tem um dreno, a flor, quando aparece o primeiro racimo, a primeira flor, o primeiro racimo, a primeira inflorescência, na haste principal, isso é R1, tá? R1, ok? Em determinadas materiais de hábito de crescimento determinados,
tá? Quando aparecem as flores, há uma tendência de você reduzir o crescimento progressivamente, então se estagniza o aumento de biomassa e crescimento em estatura, tá? Enquanto nas indeterminadas e nas semi-indeterminadas ou semi-determinadas, eu continuo tendo crescimento após o início propriamente do florescimento, ok? Perfeito? Entenderam o raciocínio? Então, de R1 marca o início. Elas podem continuar crescendo mais ou menos em função do hábito de crescimento, perfeito? Espero que vocês estejam comigo. De R1 para R2, há um momento que nós entendemos de primeira flor até a primeira inflorescência até 50% de florescimento, mas isso em indeterminadas ou semi é mais difícil. Nós contamos 5 a 7 dias, uma semana, e nós marcamos a partir da primeira flor em mais de 50% das plantas na área, na haste principal, florescência, eu marco o início do R2. Começou o R2, ok, florescimento pleno. Tá? A partir do R2, eu não olho mais a planta em si como um todo, mas eu começo a olhar mais o terço superior. Eu olho quais são as estruturas reprodutivas que estão nos últimos nós, especialmente nos últimos 3 nós dessa planta. Se eu começar a ter canivetinho, vagenzinha pequenininha ali, eu já começo a dizer e entender que é o quê? R3. Se eu começo a ter vagem alongada sem grão, tá? R4, então de R3 para R4 é canivetinho, muda o comprimento da vagem, e R5 aparecem os grãos dentro. Quer ver o que é R5? Vai na tela comigo. Ali tá, ó. Começou R5.1, R5 é um estádio longo, eu divido em R5.1, .2, .3, .4, .5. É o estádio longo, mais importante do desenvolvimento da cultura da soja, e nesse estádio começa o desenvolvimento do grão, começa também o enchimento desse grão, e o enchimento termina lá no R6. O que é o R6? Vocês estão vendo agora na tela, e o R6 é a vagem gorda. É o grão preenchendo o interior da vagem, mas ainda sendo enchido, sendo abastecido por fotoassimilados, naquele processo de relação fonte-dreno que comentamos em vídeos anteriores. Tá? O R7.1 nós entramos na maturidade morfológica, mas é o começo ainda. Eu tenho uma primeira vagenzinha, igual está na tela com vocês. Vai na tela, gente. A primeira vagem com coloração tendendo ao maduro na haste principal, né? Então, isso é começo de maturação, maturação fisiológica, onde o grão ele está se desmamando, se desgrudando da vagem. Então, começa no R7.1, R7 também é dividido em R7.1, 7.2, 7.3, quando termina a maturidade fisiológica, tá? Olha só os tipinhos das vagens. Estão vendo na tela? Espero que vocês estejam comigo. Vamos lá, gente. Foco, 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 foco. Olha a tela ali. Então, eu tenho desde o começo ali, apontando o R5.1, cabecinha de fósforo, grão ainda bem pequenininho. Tenho a vagem gorda no R6. Veja a tela. Fica na tela ali, gente. Ó. E a setinha apontando agora o que seria a vagem mudando em coloração madura. Fora ainda a vagem ali, né? O tegumento dela está com coloração, dentro ainda está acontecendo uma mudança de coloração, mas eu já tenho que essa vagem já com o grão se desprendendo no seu interior, ok? Isso é início de maturidade fisiológica. Depois eu vou progredindo a maturidade fisiológica, atingindo o máximo dela em R7.3, depois eu entro em maturidade, saída fisiológica e entro em maturidade morfológica, R8.1, R8.1, R8.2 e depois, quando atinge a umidade de colheita, eu entro em R9 na adaptação da classificação que nós utilizamos. Espero que vocês tenham ficado comigo, entendido até agora essa síntese, essa ideia, e a frase que eu trago no final dessa nossa conversa é: para cuidar bem, é importante que eu e você entendemos de quem estamos cuidando. Isso vale para o filho, isso vale para a soja, que é a nossa cultura, alvo, nosso foco da nossa conversa aqui hoje. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, dá o like aí, compartilha isso. Se você não está inscrito, se inscreva. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima e que Deus os abençoe. Valeu!